Olá pessoal, tudo na paz? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Herbert e estou aqui para passar mais umas dicas para vocês, tá? Essa é mais uma videoaula de geografia. Vocês podem estar conferindo todas as minhas aulas no meu blog, herbertgaleno.blogspot.com.br, e também pela minha página no YouTube. Se você gostou, dá um likezinho lá. Tá? Se não gostou, deixe seu comentário para que eu possa melhorar as minhas aulas. Galera, todas as imagens dessa videoaula foram retiradas da internet, tá bom? Do professor Google. Tá? As minhas aulas são com base nos métodos de ensino que eu trabalho. No positivo, interativo, ético ou EDEB, que são os métodos que eu trabalho. Tá? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, se você pode deixar lá no comentário sua pergunta que eu teria o maior prazer do mundo em respondê-los. Então vamos lá, pessoal. Vamos entender um pouquinho sobre os aspectos da Europa, os aspectos naturais. A primeira coisa que a gente precisa entender é a estrutura geológica. Tá? Então, diversos eventos geológicos marcaram a formação do continente europeu, entre eles os movimentos orogenéticos e os movimentos epirogenéticos, que são aqueles movimentos, pessoal, verticais no interior da crosta. Tá? Temos assim a constituição dos escudos cristalinos, também denominados maciços antigos, né? Rochas muito antigas que datam da gênese da Terra, também são conhecidos como núcleos clatônicos. Tá? Podemos destacar ainda as bacias sedimentares, onde são encontrados recursos minerais energéticos. O carvão mineral, por exemplo, é encontrado em diversas regiões, como na bacia, né, do Ruhr, entre a Alemanha e a França, bem como no Reino Unido e na Polônia. Tá? Aqui o mapinha da Europa que nós estamos estudando, né? 49 países. Tá? A principal característica da Europa é banhado pelo Oceano Atlântico a oeste, ok? Pelo Mar Mediterrâneo ao sul, a divisa com a África, né? Temos o Mar Negro e o Mar Cáspio, são as divisas naturais com a Ásia, ok? Vamos entender um pouquinho sobre a sua origem. Desde a antiguidade, durante as muitas movimentações da crosta terrestre, ocorreram diversas transformações no relevo do continente europeu. Em alguns lugares surgiram cordilheiras, em outros ocorreu o afundamento do relevo, produzindo as depressões e as bacias sedimentares. Então, pessoal, aquelas ondulações na superfície que nós conhecemos como relevo, entendeu? É fruto da movimentação da crosta no decorrer de milhões de anos, bem como a estrutura da crosta, uma formação de bacias sedimentares. Na Europa nós temos ainda vulcões ativos. Tem aqui o exemplo do Etna, na Sicília, na Itália, e o Vesúvio, no Golfo de Nápoles, na Itália. Relevo, pessoal. Relevo são aquelas formações que vocês já conhecem, não é verdade? Planaltos, planícies, depressões, cadeias de montanhas. Os Montes Urais, conjunto montanhoso formado por rochas muito antigas, compõe os limites entre a Ásia e a Europa. Olha aqui nesse mapinha, ó, os Montes Urais, tá vendo? Essa cadeia de montanha aqui na Rússia, tá? Que divide a Rússia europeia da Rússia asiática. Analisando o relevo da Europa, pode-se acompanhar a formação montanhosa de norte para sul, até visualizar o rio Ural. Olha aqui, Montes Urais, de norte para sul, ok? Aqui o rio Ural até o Mar Cáspio. Tá? Na sequência, o Mar Cáspio, as montanhas do Cáucaso, essa parte amarela laranjado aqui, quase marrom, é a cadeia montanhosa do Cáucaso. O Mar Negro, ok? Aqui os dois estreitos de Dardanelo e Bósforo. Tá? Então essas aqui são as divisas físicas, as divisas do relevo, tá? Que divide a Europa da Ásia. O contorno oceânico é formado por várias penínsulas: a Itálica, a Ibérica, a Jutlândia, Escandinava e Balcânica. Nas
águas dos mares e oceanos que a circundam, encontra-se um grande número de ilhas. No Atlântico destaca-se as Ilhas Britânicas e a Islândia. No Mediterrâneo, a Sardenha, Córcega, Sicília e Creta. É comum lá também ter várias extensões de terra que são conhecidas como penínsulas ou conjuntos de ilhas, que são aquele conjunto de terra cercado por água no meio dos mares ou dos oceanos, no caso da Europa, ok? Aqui nós temos o exemplo, né, do relevo, das estruturas de relevo na Europa, pessoal. Olha só, os Alpes, eles se destacam, tá? Essa parte mais escura que vocês estão vendo aqui, temos os Alpes escandinavos, a Península da Escandinávia, o Cáucaso, os Montes Urais, os Cárpatos, os Balcãs, a Península Balcânica, os Alpes Dináricos, a Península Itálica, que tem os Apeninos, os Pirineus, na Península Ibérica, né? Ou seja, tudo isso daqui, pessoal, são cadeias de montanhas bastante elevadas, tá? Temos ainda, olha só, as planícies, a planície parisiense, a planície germano-polonesa, as planícies da Sarmática, o Planalto de Vardai, o Planalto Central Russo, entre outros, ok? Os pontos mais elevados se encontram no Alpes, tá? E o Monte Branco é o ponto mais elevado dos Alpes. Esse aqui é o Monte Elbrus, pessoal, tá? Com 5.642 metros, é o ponto mais elevado da Europa e se localiza na Cordilheira do Cáucaso, a sudoeste da Europa, entre os mares Negro e Cáspio. Vamos falar agora da hidrografia da Europa. Hidrografia, como todos sabem, é o estudo das águas, tá? Dos rios, lagos, mares, oceanos, aquíferos, enfim. Uma das características da hidrografia europeia é o fato dos rios percorrerem vários territórios, né? O território de vários países. O mais extenso é o rio Volga, com 3.690 quilômetros de extensão. É o 15º do mundo. Ele percorre a Rússia e deságua no Mar Cáspio, tá? Essa imagem aqui, pessoal, é do rio Volga, tá? Ele nasce na Rússia e deságua no Mar Cáspio. O rio Reno, aqui imagens também do Volga, tá? O rio Reno é intensamente navegado, nasce nos Alpes e deságua no Mar do Norte. Ele é muito utilizado para navegação, como vocês podem ver nessa imagem. O rio Volga, como ele nasce nos Montes Urais, na verdade, como ele nasce numa região muito elevada, uma região de planalto, né, e percorre vários países, ele é bastante extenso, ele é muito utilizado somente na Rússia para a produção de energia elétrica. O segundo maior rio da Europa é o Danúbio, com 2.858 quilômetros. Nasce na Floresta Negra, sudoeste da Alemanha, a uma altitude de 1.078 metros. Olha, nesse mapinha aqui você consegue ver, ó, tá? Ele nasce aqui na Floresta Negra, na Alemanha, tá vendo? Ó, e vem até o Mar Negro, ok? Esse rio percorre importantes canais, como Viena, na Áustria, Bratislava, na Eslováquia, Budapeste, na Hungria, Belgrado, na Sérvia, além de atravessar a Croácia, Bulgária e a Romênia. Em sua foz, forma um grande delta antes de desembocar no Mar Negro, tá? É um rio que é muito utilizado para a navegação. O sistema hidrográfico europeu cobre áreas industrializadas com grande concentração populacional. Logo, a poluição dos rios tornou-se apenas uma consequência da urbanização. Alguns atingiram o limite máximo de poluição. É o caso do rio Reno, que durante as décadas de 1960 e 1970 estava completamente poluído pelas indústrias e pela atividade agrícola, ao ponto de não se encontrar qualquer tipo de vida em suas áreas. Pessoal, nós estamos falando da Europa. São 49 países completamente desenvolvidos e industrializados, né? Vamos lembrar que as 3 revoluções industriais partiram da Europa para o restante do mundo, né? A primeira revolução foi na Inglaterra, a segunda foi na Europa, a Inglaterra e seus vizinhos, né?
depois que o Japão e os Estados Unidos assumiram também essa revolução. Mas a questão que eu quero colocar é que os rios sempre foram utilizados para o abastecimento das cidades e das indústrias. E a consciência ambiental é algo recente. Por isso os rios de lá foram intensamente poluídos durante muito tempo. O Rio Reno, por exemplo, para despoluir ele foram gastos mais de 15 bilhões de dólares entre as décadas de 1960 e 1970. Hoje já tem aproximadamente 200 espécies de peixe em seus rios, tá? Esse é o rio Thames, na Inglaterra. Hoje, um dos cartões postais da Inglaterra, verdade? Só que durante o século XIX chegou a ser chamado de o grande fedor, porque ele era muito poluído. Outra característica da hidrografia da Europa, pessoal, são os lagos, que são belíssimos, lindos, maravilhosos, tá? São um dos cartões postais da Europa. Eu estou citando aqui alguns exemplos, né? A Suíça tem belos lagos, como o Lago Leman, o Lago de Genebra, o Neuchâtel, Biel, Bienne, Zurique e de Constança, na fronteira entre a Alemanha e a França, tá? Os lagos são muito bonitos mesmo, atraem muitos turistas. Pessoal, vamos falar rapidamente sobre os climas da Europa, tá? A Europa, ela se situa entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. As terras dentro dessas latitudes, ou seja, entre 23 graus e 27 minutos norte e 66 graus e 33 minutos também norte, encontra-se dentro da zona temperal do globo. Mas lá tem outros climas além do clima temperado, tá? Majoritariamente, o clima característico da Europa é o clima temperado, mas também tem outras formas. Nessa imagem vocês conseguem observar os tipos de clima de lá, tá? Os principais são o polar e o subpolar, né? O temperado, que pode ser continental ou oceânico, e o clima mediterrâneo, tá? O polar com invernos rigorosos e longos, né? E verões curtos, tá? Com temperatura que pode se aproximar dos 50 graus negativos durante o auge do inverno. O subpolar, que não coloquei aqui, né? Mas é uma interseção entre o polar e o temperado, também com invernos rigorosos, tá? Só que não tão extensos quanto o clima polar. O temperado, que pode ser continental e também pode ser oceânico, tá? Possui as 4 estações do ano bem definidas, tá? Os verões são quentes e os invernos são muito frios, são muito rigorosos, o que proporciona uma alta amplitude térmica. Quando o temperado ele é continental, típico, tá? É moderado. Quando ele é oceânico, ele é muito chuvoso, porque sofre influência do Oceano Atlântico. O clima mediterrâneo, pessoal, é ameno, só que não tem as mesmas características do temperado, tá? Ele sofre influência da presença do mar Mediterrâneo, tá? E também pelas elevadas cordilheiras daquela região. Então, ele tem uma característica, que é o verão quente e seco e o inverno chuvoso e brando. Vamos agora falar um pouquinho sobre os principais biomas da Europa, tá? Ou as grandes formações vegetais da Europa. O primeiro bioma que nós vamos ver, pessoal, é essa aqui, a tundra, tá? A tundra é um bioma de regiões polares. A grande característica é a ausência de vegetação de grande porte, a ausência de árvores, tá? É uma região que fica no extremo do Ártico, ou seja, é congelado praticamente o ano todo. Tem esse solo que vocês estão vendo aqui, ó, que é congelado praticamente o ano todo, tá? Presença de muito musgo, muitos líquens, herbáceas, ou seja, capins, tá? É muito rigoroso. É uma região onde o inverno é muito rigoroso. A taiga, que também é chamada, né, conhecida como floresta de coníferas ou boreal, tem as árvores nesse formato que vocês estão vendo, tá? Sempre em formato de cone, sempre em formato de árvore de Natal. É uma floresta homogênea, tá? É uma floresta de regiões subpolares. As principais espécies são os pinheiros, os abetos e as coníferas. Ou seja, sempre tem esse formato de cone. É uma adaptação da natureza para que não segure muita neve. E essa linda e maravilhosa formação florestal, pessoal. As florestas temperadas.
Florestas temperadas têm uma característica, que as folhas são caducifólias ou caducas, né? O que é isso, folhas caducas? Que elas caem. Durante o inverno, quando vai ficando muito rigoroso, as árvores vão perdendo as folhas. A propósito, quem quiser ver uma árvore pelada, né, é só se deslocar para a Europa durante o inverno, que vocês vão ver todas nuas, né? As árvores perdem todas as suas folhas. É uma adaptação da natureza também. Outra característica, pessoal, as florestas temperadas, né, elas são de regiões que têm as 4 estações bem definidas. Então, a cor das folhas varia desde um verde bem forte e vivo até o vermelho ocre, que é essa cor aqui meio alaranjada forte, quase marrom, né? Pode ter várias tonalidades. E esse tipo de vegetação é rica em biodiversidade, tá? Tem árvores de grande porte, vegetação rasteira, orquídeas, ou seja, ela tem uma rica biodiversidade. E para finalizar os biomas, nós temos a vegetação mediterrânea. Linda, né? Lembra muito a nossa savana, o nosso cerrado, né? Ou quem sabe até o domínio de mares e morros aqui do Brasil, ok? Regiões bastante onduladas, presença de muito arbusto, árvores de pequeno porte, não é verdade? Recebe a influência das brisas que vêm do mar Mediterrâneo, tá? E durante o inverno, que chove bastante, a vegetação tem essa cor verde viva, né? Durante o verão, que é seco, chega a ficar 6 meses sem ter chuva, né? Tem uma cor meio amarelada, meio próximo do seco. Gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Aí, acabou, viu? Tá? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um likezinho lá. Assistam as minhas aulas, ajudem a compartilhar o vídeo, a divulgar esse pequeno trabalho que é para ajudar vocês mesmo, tudo bem? Se não gostaram, se tem alguma reclamação ou alguma pergunta, comentem no link abaixo, tá? Eu tenho o maior prazer do mundo de estar respondendo. Todas as minhas aulas vocês podem estar acessando, pessoal, o meu blog para estar assistindo, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima, galera. Valeu, tchau!